taxa Selic caiu novamente. Isso impacta diretamente o seu investimento. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te falar o que você deve fazer com essa queda da taxa Selic. Bom, primeiramente, a gente tem que entender como essa queda afeta cada tipo de ativo. E no caso, os mais afetados são os investimentos de renda fixa, que são baseados na taxa Selic em si, como por exemplo o Tesouro Selic ou CDBs que rendem com base no CDI, que segue a taxa Selic. Então, investimentos como o CDB do Banco Inter ou o RDB do Nubank ou qualquer outro tipo de CDB de qualquer outro banco vai ser influenciado se ele for atrelado ao CDI, que segue a taxa Selic no caso. Então, essa queda vai diminuir a sua rentabilidade nesses tipos de investimentos mais seguros de renda fixa. Ou seja, vai valer um pouco menos a pena investir nesses tipos de ativo. Principalmente se você está investindo pensando em rentabilidade, porque a rentabilidade vai diminuir. Se você está investindo pensando em segurança, em ter dinheiro disponível para resgatar quando você quiser, aí a questão é outra, porque o seu objetivo não é a rentabilidade e sim a segurança. E não tem para onde correr, esses são os investimentos mais seguros do mercado. Além dos investimentos de renda fixa, a queda da taxa Selic também tem impacto nos investimentos de renda variável como ações e fundos imobiliários, por exemplo. Isso porque a queda da taxa de juros impacta diretamente o cálculo do valor futuro da empresa trazida ao valor presente. Então, se a taxa básica de juros é menor, o valor da empresa tende a aumentar. Então, a gente pode ver aí num futuro próximo a valorização da bolsa de valores com base nessa queda da taxa Selic que a gente está tendo constantemente ao longo dos anos. Inclusive, a gente já viu isso acontecendo. A taxa Selic estava lá próxima dos 12, 13% ao ano. Ela veio caindo até chegar em 10,65% atualmente. Então, essa queda da taxa de juros fez a bolsa se valorizar. Se você for ver o índice Bovespa, por exemplo, a gente vai ver uma valorização nesse período de tempo que a taxa de juros está caindo. É claro, existem altos e baixos, mas a tendência é que a bolsa se valorize conforme os juros forem caindo. Por isso, se você acredita que os juros vai continuar caindo, pode ser interessante pensar em investir na renda variável de forma geral. Outra coisa, juros em queda normalmente afasta o capital estrangeiro. Então a gente pode ver aí uma valorização do dólar em relação ao real com essa tendência de queda na taxa de juros. Isso porque a queda na taxa de juros faz com que os investimentos aqui no Brasil em real sejam menos atrativos para o investidor internacional, fazendo com que eles tirem os reais daqui, convertam para dólar, aumentando assim a cotação do dólar e investindo no exterior com mais segurança em dólar. Então, se você acredita que a taxa de juros vai continuar caindo, pode ser interessante sim investir no exterior em dólar, porque a tendência é que com essa queda o dólar venha a se valorizar em relação ao real. E por fim, eu gostaria de trazer para vocês algumas rentabilidades muito populares que a gente vai ter alteração com essa queda da taxa Selic. No caso, por exemplo, um CDB do Banco Inter ou um RDB do Nubank, que rendem 100% do CDI, eles vão render bruto 10,65% ao ano com essa queda da taxa Selic, e o líquido, descontando imposto de renda de 22,5%, a gente vai ter uma rentabilidade de 8,25% ao ano, bem abaixo do que a gente já tinha anteriormente com a taxa de juros mais elevada. Agora, com o imposto de renda de 15%, a gente tem uma rentabilidade líquida de 9,05% ao ano. Outro investimento muito popular também é a LCI, que é isenta de imposto de renda e que tem uma rentabilidade ali próxima dos 90, 95% do CDI na grande maioria das vezes. Aqui no caso, eu trouxe 95% do CDI, que está girando em torno hoje de uma rentabilidade de 10,11% ao ano. Isso já isento de imposto de renda, como eu já falei. Pelo vídeo de hoje é isso, mas se você não sabe por onde começar a investir e quer ajuda para montar a sua carteira de investimentos, acesse o primeiro link aqui na descrição.